Olá, também de volta, né, Marcos? Estamos de volta. Já a tua palestra, meu amigo, está maravilhosa. O pessoal está gostando muito. Todo mundo participando, comentando com a sua palestra. Que bom, o pessoal gostou. Sim, como eu estava dizendo a você, antes da live encerrar, infelizmente as casas espíritas, não são todas, mas tem casas espíritas que tem muitos espíritas fascinados, médios que acham que quer ser a personagem da casa. E, infelizmente, isso é muito ruim para o movimento espírita. Infelizmente. Infelizmente. E ao alerta, né? Kardec deixa esse alerta. E João mesmo já dizia, né? Que não acrediteis em todos os espíritos, mas observais se são os enviados de Deus. Justamente esse cuidado, esse alerta. Do mesma forma, nós temos que ter os cuidados a respeito dos falsos profetas que estão encarnados, devemos ter o cuidado a respeito dos espíritos também. Eles chegam de forma mansinha, cuidadosa, vai conquistando, vai ganhando terreno, para depois dar a rasteira, enganar as pessoas, né? É verdade. O pessoal está entrando aqui, Sandra. Já tem um irmão aqui titulado Professor. Ele é daí, é? Quem? Professor. É daí de Carrazeira, né? Professor o quê? Só tem professor. Eu acho que Não, ele não é daí de sei. Carrazeira. Não está aparecendo aqui, É, não. No meu. um No meu não lanche. aparece todo. Tô vendo. Não. Algumas pessoas. É porque às vezes a pessoa tem uma conta profissional, né? E usa e a gente não consegue identificar bem. Exatamente. Marcos, eu gostaria só de acrescentar aqui, já para a gente estar chegando ao final, o que Kardec diz a respeito do que é um profeta, né? Ele diz o Isso. seguinte: o verdadeiro profeta é um enviado de Deus para divertir ou esclarecer a humanidade. Ora, o enviado de Deus só pode ser um espírito superior e, como homem, um homem de bem. Será reconhecido por seus atos, que trarão o cunho de sua superioridade, e pelas grandes coisas que realizará, pelo bem e para o bem, e que revelarão sua missão, sobretudo às gerações futuras, pois que, conduzido muitas vezes sem o saber, por uma força superior, quase sempre se ignora a si mesmo. Não será, pois, ele que se atribuirá essa qualidade. Repito, não será, pois, ele que se atribuirá essa qualidade. São os homens que o reconhecerão como tal, as mais das vezes após sua morte. Palavras de Kardec. Então veja você aí que o espírito superior, aquele que foi enviado por Deus para uma grande tarefa, jamais vai dizer: eu sou um profeta, eu sou um enviado de Deus para cumprir. Jamais ele vai dizer, porque o espírito superior ele tem modéstia, ele tem humildade, e ele jamais vai se intitular sendo o profeta da humanidade. Ele haverá de ser reconhecido pelo amor, pela bondade e misericórdia que ele realiza no planeta Terra, como muitos outros fizeram. E essa atribuição será dada pelas pessoas que o reconhecerem como sendo profeta, porque ele o merecerá. Porque ele o merecerá. Não adianta também algumas pessoas quererem dizer que determinada pessoa seja um profeta quando ele não tem nenhuma característica. Pelo contrário, às vezes chega a ser hilário, às vezes chega a ser, Marcos, ridículo, quando pessoas querem atribuir a algumas outras pessoas que têm ódio no coração, revolta, que deseja a morte de outras pessoas, que é homofóbico, que é racista, que é sexista, seccionário, de grupos, que tem ódio, que destila fel. Dizer que uma pessoa desse tipo é um profeta é de uma ignorância, é de um nível de compreensão tão pequeno que só merece a misericórdia nossa.
quando alguém É chega a esse muita prática. ridículo de querer atribuir a seres com esse tipo de qualidade, pessoas que têm uma inferioridade escancarada, escancarada, que tem ódio, não tem amor pelo semelhante, que detesta, inclusive, algumas categorias, como homossexuais, como a mulher, como o negro, como o índio, e dizer que uma pessoa desse tipo é um profeta de Deus é de um ridículo tão grande É uma que só aberração. merece a misericórdia, só merece a nós pedir a Deus que ilumine os corações e mentes dessas pessoas para elas entenderem o ridículo, o tamanho do absurdo que são as declarações dessas pessoas, sabe, Marcos? É verdade. Olha, Rayana está escrevendo aí, dá para você ler? Agora está aparecendo, antes não aparecia nada, não. Você superior já se despiu desses vícios da matéria. Realmente, o espírito elevado, ele não vai querer estar dizendo, eu sou um profeta para estar recebendo elogio, para ser glorificado, para ser agraciado pelas pessoas, ou para colher benefícios materiais. Jamais, jamais o espírito superior vai se atribuir, eu sou o profeta de Deus. Ele nunca vai dizer isso, né? É sem comentário, realmente. Às vezes parece que é um surto coletivo, Rayane. Rayane. Às vezes parece que a pandemia que está tendo no planeta Terra, às vezes, a gente observa assim, não é de um vírus biológico, não, é de um vírus mental. Né? É, É de um absurdo tão grande, tão extremo, de algumas coletividades dizer que determinada pessoa que tem ódio extremo no seu coração, escancarado pela sua vivência, por suas falas, por suas declarações, dizer que uma criatura dessa é um profeta, é de um nível de ignorância espiritual, intelectual, inclusive, a gente tenta não ter piedade de uma criatura, de criaturas dessas, porque não é só uma que diz, são vários, né? São vários, é simplesmente lamentável. Só resta a nós a caridade para com essas pessoas. é verdade. Infelizmente, a gente precisa ter muito cuidado, porque nas casas espíritas, já, não sei se você já ouviu alguém dizer, eu só vou por cento hoje se for fulano de tal. Se for fulano, for aplicar o passe, eu vou para o centro para tomar passe. Eu vejo isso, como você muito bem falou, uma, uma tremenda ignorância da pessoa selecionar a pessoa para ir para o centro. Não, hoje é fulano, eu não vou para a palestra. Não, mas no outro dia é ciclano, então eu vou, porque eu aproveito e tomo passe com ele, porque eu só tomo passe se for com Beltrano. Isso é uma coisa muito pequena e que muitas casas espíritas podem ir à ruína. Isso só mostra um desconhecimento dos ensinos espíritas, né? Porque a tarefa espírita, ela deve ser despersonificada, né? Ela não pode ser personificada em uma pessoa ou em outras pessoas, né? A tarefa espírita, ela tem que ser valorizada pelos conhecimentos que são trazidos, independente de quem seja a pessoa. Não adianta eu querer supervalorizar uma e denegrir, depreciar outras pessoas, porque todos nós temos virtudes e todos nós temos defeitos. Nenhum de nós tem um nível de compreensão, elevação moral tão grande assim, ao ponto de ser tão glorificado. Não, isso não deve acontecer jamais. E mesmo que alguém se destaque no que seja de algum conhecimento, uma questão moral, isso não deve ser pregado jamais, de forma alguma, é um absurdo. Evidencia um total desconhecimento ou parcial desconhecimento dos ensinos trazido pela doutrina espírita. Rayana escreveu aí, ó. É como quem só comunga da hóstia se vier da mão do padre. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E nós estamos vendo os absurdos aí também nessas outras, né, Rayane? Os absurdos. Tá aí os escândalos, né, chegando constantemente. Infelizmente, o dinheiro tem levado pessoas a esses absurdos extremos. São escândalos e mais escândalos. Que o problema não é a religião, o problema é o próprio ser humano. Onde houver pessoas, onde houver criaturas de nível moral inferiorizado, então, seja no espiritismo, seja no catolicismo, nas várias seitas do protestantismo, vão existir sempre esses escândalos que nós vemos aí. Então,
aquilo que é demais aflorado, aquilo que atinge, infelizmente, as grandes massas, tem que ser combatido. E quando é muito sério, a justiça entra em cena, o Ministério Público entra em cena, como inclusive nós estamos tendo, posso falar aqui, não é denegrir ninguém, o fato desse padre agora católico dessa semana, que foi mais Sim, quase uma hora de reportagem no Fantástico, né, desses foi. desvios da fundação dele, comprando fazendas, quando o dinheiro deveria ser revertido para templos, né, para levar os esclarecimentos espirituais para aquela comunidade, para as pessoas. Então, infelizmente, o problema não é da religião, não podemos condenar o catolicismo como um todo, porque tem muitas pessoas boas no catolicismo, tem muita gente boa, que É, faz o bem, que pratica a misericórdia, né, o amor, todas as religiões têm. Embora, infelizmente, muitas se deixam levar pelo dinheiro. O triste é isso, é porque algumas, quando vê a imensa quantidade de cifras, né, de volume de dinheiro na conta, às vezes enlouquece. É como se fosse uma loucura, e aí esquecem os objetivos dele e passam simplesmente a valorizar o ter, esquece do ser, que é levar o conhecimento para as pessoas. É lamentável, só temos a lamentar, infelizmente. muda a cabeça, né, João, deles. É, Rayane fez mais um comentário aí. é uma Rayane é uma evolução muito potência, né? lenta a nossa. Jesus tem que ter muita misericórdia de nós, tem mesmo. Muita misericórdia. E haja paciência, e nós também temos que ter paciência, né, Márcio? Às vezes a paciência Verdade. diminui, mas a gente tem que ter. Tem que ter muita Meu paciência e irmão, tolerância. Mas esses eu só casos quero te graves, agradecer. Marcos, temos que denunciar. Tem que Sim, denunciar, principalmente para as pessoas que nós conhecemos, pessoas que são enganadas, coitadas. Tem delas, Marcos, que perdem, já ganham uma miséria, ganham aquele salário isso. difícil, e ainda tem que dar, eles exigem 20, 30% do salário dele para os templos. É algo 10%. abominável, Marcos, é algo abominável. Tem deles que mal sobra o dinheiro para comer, e às vezes falta dinheiro para um remédio, e eles fazem o possível para sugar esses poucos recursos desses pobres miseráveis que mal têm o que comer, às vezes, uma vida difícil, um labor É muito complicado. complicado, conquistado o pão de cada dia, um sofrimento imenso. E se eles puderem sugar todo o salário deles de um mês, eles sugam, porque eles são Suga até a impiedosos, roupa. eles são terríveis. Infelizmente, eu conheci casos, Marcos, que me contaram, amigo, de que irmão dele perdeu praticamente tudo que tinha para esses falsos profetas. Mas o fascínio que eles exercem, a lavagem cerebral é tão grande que, por mais que se explique, por mais que tente argumentar, eles não aceitam. Então, infelizmente, muitas das pessoas que estão nesse nível de fascinação desses falsos profetas, eles só caem em si quando eles estiverem na miséria. Quando eles tiverem perdido tudo é que, infelizmente, clareia, uma luz chega para com eles. Porque enquanto alguns deles não chegam na completa e absoluta miséria, eles não caem na real de que estão sendo enganados, estão sendo, na verdadeira palavra, roubados perante as leis humanas por esses falsos profetas. É muito triste, lamentável. Pois é. Meu amigo, nós já estamos na metade da segunda live. Eu só tenho agradecer imensamente a você, porque toda vez que eu peço a você para você fazer palestra para a gente, você está disposto. Que Deus abençoe a você, que você continue sendo esse amigo que está sempre a nos amparar, nos ajudar com suas palestras, com suas orações. Muito obrigado de coração. Pessoal, gostaram, comentaram, interagiram com você. Foi muito boa, maravilhosa a sua palestra. Nós só temos a agradecer, Marcos. Estamos aí à disposição, sempre que quiser. Penso que o tema de hoje, né, foi bastante esclarecedor a respeito, né, desses falsos profetas que existem ainda na nossa sociedade, mas que a comunidade, né, nacional e internacional ela possa procurar, porque já disse Jesus, procureis a verdade e ela vos libertará. Nós só veremos de nos libertarmos quando nós buscarmos a verdade. Enquanto as pessoas estiverem buscando apenas os benefícios humanos, mundanos, ou seja, riqueza, poder ilimitado, a todo custo, a todo preço, de forma fácil, sem suor,
sem trabalhar de forma digna, elas vão continuar sendo enganadas por esses falsos cristos, esses falsos profetas, infelizmente. Então, estamos à sua disposição para quando desejar. Um abraço no coração, ok? De todos. Pode Só fazer tenho a a agradecer. prece. A prece, eu ou você? Você, Eu faço? Ok. você pode fazer. Então, vamos aquietar nossas mentes e corações, mais uma vez, para falar com o nosso Pai Divino, dizendo: Pai de bondade inesgotável, Senhor do universo, Criador do céu, da terra, Criador de todos nós. Nesta noite magnífica, em que nós refletimos a respeito, Senhor, de lições tão importantes trazidas por Ti, Jesus, nós só temos que agradecer pela oportunidade concedida de poder refletir, de poder entender. Sabemos, ó Mestre amado, que a estrada ainda é longa para todos nós. Muitos são ainda os defeitos que possuímos. Muitas são as batalhas a serem travadas no nosso interior. Mas nós temos que agradecer-te imensamente por já conhecermos algumas das leis divinas que nos regem e que encontram-se ao nosso redor. Agradecer imensamente pela oportunidade de compreender o que antes nós não compreendíamos. Rogar as tuas luzes, as tuas bênçãos, para que possamos entender ainda mais o que a nossa mente ainda não foi capaz de entender, pois que o conhecimento é constante, é rotineiro, e muito ainda existe para aprendermos no que diz respeito às questões espirituais. Queremos agradecer imensamente, Senhor, por nos reunirmos com os nossos amigos, refletir a respeito de lições tão grandiosas para a nossa existência e, ao mesmo tempo, rogar a tua misericórdia inigualável para todos os irmãos que estão sofrendo nessa pandemia. Os que partiram, os que chegam no plano espiritual desorientados, sem entenderem a sua situação diante do desencarno tão brusco, tão rápido. Os que não tiveram tempo de despedirem de seus familiares. E a este, Senhor, rogamos também a tua bondade inigualável. Que tu possas consolar os nossos irmãos que perderam parcialmente diante da despedida para o plano maior, diante desta pandemia, que não puderam dar um abraço, não puderam dar um tchau, não puderam dar um adeus. Sabemos que a partida é provisória, pois que o espírito é eterno, é imortal. Sabemos que a perda é passageira, não é permanente. É a semelhança de uma viagem que aquele ente querido foi antes. Mas dias futuros haveremos de nos reencontrarmos com felicidade no coração. Dá a fé e a esperança para os que ficaram, Senhor, para que possam compreender que a morte não é o fim, mas é a continuidade de uma existência grandiosa e que devemos nos alegrar diante da tua sabedoria, de tua bondade, pois que nada acontece por acaso. Tudo tem uma lição a ser tirada de tudo que ocorre conosco. Obrigado pela tua bondade imensa e pedimos, acima de tudo, que inspira os que trabalham nesta pandemia, os médicos, os enfermeiros, os cientistas, para que amplie-se o desejo de amar e contribuir, para que em breve possamos vencer esta batalha contra este vírus. Que tua bondade inesgotável esteja conosco, que tu possas clarear as mentes daqueles que são enganados pelos falsos profetas. Que tu possas, Senhor, conscientizar-se esses que usam da tua palavra, da bondade que tu deixou, Jesus, no mundo, e deturpam a mensagem a fim de enganarem e de enriquecerem, mercadejando com as coisas sagradas, com todas as lições benditas. Que teu amor esteja no coração de todos eles, Senhor, que possam despertar. Graças a Deus. Muito bonito a sua prece, meu irmão. Muito obrigado. Um abraço. Que Deus abençoe, Um viu? abraço, Marcos.
Abraço a todos, fiquem com Deus. Até a próxima. Pessoal, fique com Felicidade. Deus, pessoal.